E aí, moçada, vamos estudar a lição, o propósito do dízimo. Tem gente que falta ter urticária quando fala sobre dízimo. Nossa, vai falar de dinheiro, vai falar de dinheiro. Sabe qual que é o nosso problema? A gente escuta muita coisa errada e fica com vergonha ou inibido de falar o que é certo. O dízimo é santo, o dízimo é uma bênção. E se alguns envergonham a igreja de Deus nesta terra por fazerem um mau uso da palavra dízimo, do termo dízimo, ou usar isso como método de exploração para as pessoas, deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou ficar envergonhado de falar o que é certo, porque muita gente faz o que é errado. Não devemos nos calar, não é vergonha falar sobre dízimo, porque é uma instituição de Deus, foi Ele quem instituiu. Dízimo é algo santo. Infelizmente, alguns usam o dízimo de um modo que, ao invés de dignificar o reino, trazem opróbrio. Sob esta característica, basta falarmos do jeito certo sobre o que é correto para abafarmos as vozes daqueles que fazem escândalo com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo. Não se cale, não retenha a verdade por conta de aparentemente a mentira prosperar. Levanta a bandeira que Deus te deu e vamos promulgar a bênção que é ser fiel e honesto ao Senhor. Afinal de contas, o sistema de dízimo foi usado pelos levitas para o sustento e tudo isso delineado pelo Deus de Israel, ok? E Paulo, ele muito bem aconselha em 1 Timóteo capítulo 5, verso 18, que quem vive do evangelho, que seja sustentado por esse evangelho, porque digno é o trabalhador do seu salário. E o sistema de dízimos utilizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, além de ser transparente, ele é justo no que diz respeito ao processo de distribuição, porque a distribuição existe para que a igreja não só seja sustentada, mas para que ela avance de modo global, atingindo em especial aqueles que ainda não foram alcançados. Tenho uma felicidade muito grande ao perceber o sistema de organização na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os pastores são sustentados por este dízimo, sim, a igreja paga o salário dos pastores, mas note, todos os pastores têm o mesmo salário. E olha só, o pastor da capital, ele tem o mesmo salário que o pastor do interior. E o pastor que é pastor de uma grande igreja, ele tem o mesmo salário que o pastor de uma igreja pequena. É claro que os contextos são um pouco diferentes. Por exemplo, a casa em que vai se morar no centro da cidade, ela é diferente da casa lá do interior. Às vezes oscila de um lugar para o outro. E o pastor vai numa escala progressiva de salário, ele começa com X até atingir o teto máximo, que demora alguns anos, porque vai subindo 5 em 5%, até chegar à escala máxima de 100%. O que isso significa? Que na medida que ele vai amadurecendo no seu trabalho, então ele vai tendo esse desenvolvimento no plano salarial. Ninguém entra no ministério ganhando os 100%, que é o objetivo, que é o alvo, o teto, que é a base. Há um processo de crescimento, de desenvolvimento, mas o fato é que os pastores têm o mesmo salário em qualquer lugar do Brasil, em qualquer condição que se encontre. Isso é justiça e equilíbrio no trabalho, no plano de sustentação. Já pensou se um pastor de uma grande igreja ganhasse um salário melhor do que o pastor de uma pequena igreja? Que briga que ia existir para que ele fosse. Não, eu quero ser departamental, eu quero ser o pastor da igreja grande, porque a diferença salarial existe, aí eu vou ganhar melhor. Não funciona desse jeito e louvado seja o nome do Senhor por isso. Digno é o trabalhador do seu salário, e o salário é o mesmo em qualquer lugar. As ajudas mudam de função para função. Se você viaja muito, você tem uma ajuda um pouco diferenciada para cobrir os gastos, mas não como adicional de salário, porque o salário é o mesmo e digno é o trabalhador do seu salário. E a Deus prestaremos conta de tudo aquilo que nas nossas mãos caem. E a Deus seja a honra e seja a glória pelo sistema de dízimo orientado por Ele para com a sua igreja, e que continuemos fiéis ao Senhor na administração dos recursos que Ele nos confiou. Então não tenha vergonha de falar acerca disso, porque o que é certo precisa ser dito, apesar do opróbrio causado em nível público por algumas situações ou religiões
que de repente não administram o dízimo com tanta clareza. Não se cale diante da impiedade, proclame a bandeira da verdade. Deus espera isso da gente, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pelo sistema que o Senhor estabeleceu para sustento da tua igreja e avanço do ministério. E obrigado porque tudo tem sido feito para a tua honra e tua glória. Nos colocamos em tuas mãos em nome de Jesus.